estaremos de férias e a gente retoma em agosto. Então, eu pensei em fazer um apanhado sobre a questão da paranoia hoje. Primeiro, trazendo um pouco de como a psiquiatria contemporânea trata a questão das psicoses e, se possível, vamos ver se a gente consegue, se for o caso, a gente estende um pouco mais, né? Eu acho que talvez fosse interessante estender um pouco mais a leitura e o estudo sobre as paranoias. E no seminário do mês de junho, se der, a gente aborda um pouco o apanhado das questões sobre a esquizofrenia. Por que eu estou falando de um apanhado? Porque eu gostaria de retomar no segundo semestre essas questões, mas eu acho que seria interessante a gente já deixar lançado aqui um pouco quais os caminhos, né, que vão ser tomados, né? E porque no segundo semestre eu gostaria de convidar alguns colegas para virem conversar com a gente, né? Então, eu vou falar um pouco, vou dar a palavra para algum colega, seja da área da psicanálise, seja da área da psiquiatria. Eu acho que é interessante a gente poder, de fato, fazer esse tipo de intercâmbio para a gente poder começar a entender um pouco como a gente pode falar sobre as psicoses hoje, né, na nossa contemporaneidade. O que se mantém, o que não se aplica mais a essa interpretação desse estruturado clínico tão complexo e que ensina tanto aos analistas, né? Por favor, Alexandre, coloca o próximo. Então, o próximo slide, por favor. Então, trazendo uma abordagem mais no campo da psiquiatria, nós vamos ver que a paranoia, também chamada de pensamento paranoico, é o nome dado em psiquiatria às psicoses caracterizadas pela progressão do pensamento delirante crônico, sistemático, organizado numa... Qual é a palavra que vem na sequência? Porque eu não estou conseguindo ler aqui. Não estou conseguindo ler, Alexandre, na tela. Lógica própria. Não estou conseguindo ler. Numa lógica própria, sem apresentar alucinações. É porque essa parte da psiquiatria eu não tenho no papel, só eu coloquei direto no slide. Não estou entendendo por que eu não estou conseguindo ler aí. Quer que eu leia para você? Na psiquiatria estão associadas a uma desconfiança real das pessoas e das coisas do mundo. Isso, uma sensação de perseguição e, em casos mais graves, transtornos mentais. Esta desconfiança excessiva leva os indivíduos a construir ideias de perseguição, é isso? Ideias fixas de perseguição. Ideias fixas de perseguição. Então, é interessante porque essa forma, né, de abordar a questão das paranoias, mesmo a gente levando em conta que é o modo como hoje se fala, né, ou se trabalha as questões referentes à paranoia, né, o tratamento clínico das paranoias, a forma como se refere é num certo desconhecimento das implicações discursivas. Então, é muito mais pela via da fenomenologia do que pela via dos discursos, enquanto tal, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, pelo celular, abordar, consigo ler tudo que está... Eu vou entrar pelo celular também, Alexandre.
para ver se eu consigo. E é capaz de dar microfonia. Tá Pode bom. ser. Vamos ver. Tem que tirar o som em cima. Isso. Em É só cima ela tem tirar o um. som. Isso. Em cima tem um microfonezinho. É só clicar nele que vai fechar o som do Espera um celular. instantinho. Deixa eu entrar primeiro. Tá. Tá, já tirei. Tá ótimo. Tá com microfonia? Tá um pouquinho, tá. Tá um pouquinho? Na parte superior do Zoom, deixa eu abrir aqui também, que aí eu vejo onde está exatamente. É no canto esquerdo, tem um. Já entendi. É isso. Pronto. Agora tá sem microfonia. Agora sim. Agora ficou bacana. Então tá. Então, pode passar para o próximo, Alexandre. Então, a paranoia. Não é esse. As pessoas que desenvolvem uma paranoia não se percebem como tal, mesmo que os familiares e amigos tentem persuadi-la das ideias persecutórias. Esses pacientes costumam pensar que os estão enganando. O paranoico tem certeza de que algo não está bem no mundo que o cerca. É uma doença psíquica que pode se apresentar de modo discreto ou tornar-se tão severa a ponto de incapacitar o indivíduo. Pode passar para o próximo. Eu vou primeiro fazer toda a leitura dentro do campo da psiquiatria, tá? Para a psiquiatria contemporânea, a paranoia, ser dividida em distúrbio paranoide de personalidade, distúrbio delirante paranoide e esquizofrenia paranoide. E a gente sabe que dentro do campo, sobretudo do campo lacaniano, as abordagens não serão idênticas ao modo como a psiquiatria nomina. Pode passar para o próximo. Distúrbio paranoide de personalidade. Nesse tipo de apresentação clínica da doença, os indivíduos, sem nenhuma razão aparente, tornam-se desconfiados a ponto de seus pensamentos poderem vir a destruir seus laços pessoais e profissionais. É frequente a presença de desconfiança, hipersensibilidade, distanciamento e frieza no trato social. E essa sintomatologia, que é muito da ordem do comportamental, né? Na verdade, ela reflete aquilo que se dá no nível do funcionamento psíquico desses sujeitos. E esse distanciamento e frieza no trato social é porque justamente o sujeito ele é um sujeito desafetado, né? Ele é completamente desafetado. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Distúrbio delirante paranoide. Caracteriza-se pela presença de um delírio persistente, sem grandes bizarrices e sem qualquer outro tipo de sintomatologia mental. Para a psiquiatria, foram detectados na clínica 5 tipos de delírios. Delírio de ciúme, que Lacan vai retomar quando ele fizer a leitura, né, da questão da paranoia. Delírio erótico, que tem a ver com a erotomania. Delírio persecutório e delírio hipocondríaco. Pode passar para o próximo, Alexandre. Esquizofrenia paranoide. Frequentemente, estes pacientes apresentam pensamentos paranoides e delírios bizarros ou alucinações numa fixação frequente em determinados assuntos. Podem ouvir vozes e achar
que os seus pensamentos são controlados ou propagados em voz alta. A relação com a família e no ambiente social vai se deteriorando frequentemente, sem nenhuma expressão evidente. Pode passar. E aí o tratamento que eles preconizam. É bastante difícil o trabalho terapêutico, porque desconfiam dos profissionais que deles se ocupam e costumam, além de levantar ideias delirantes sobre o uso feito do histórico colhido pelos profissionais sobre a vida deles, desses pacientes, eles também costumam ser refratários à medicação e à internação quando ela se faz necessária. Então, quando a internação se apresenta como medida terapêutica, pensam que o uso dessas duas possibilidades pode fazê-los perder o controle e a liberdade de seus atos, ou mesmo defrontá-los com perigos aleatórios. Apesar do uso de fármacos auxiliar e mesmo eliminar alguns sintomas, na verdade, eu acho que simplesmente atenua esses sintomas, mas eles estão lá, né? Em certos comportamentos, a presença de sintomas paranoides frequentemente persiste. A psicanálise deve estar presente nos tratamentos desses pacientes quando esses o aceitam. Por quê? E aí eu vou entrar, então, na parte que realmente nos interessa, que é a leitura que Lacan faz de Freud a partir do caso Schreber e como ele vai subverter uma boa parte disso que eu apresentei para vocês, que eu trouxe do campo da psiquiatria, tá? E eu estou falando, não é da psiquiatria do tempo do Freud, é a psiquiatria hoje. E a minha ideia é poder trazer alguns psicanalistas que também trabalham, atuam como psiquiatras e outros só psiquiatras, que a gente possa trazer, de fato, para o campo do debate, né, todas essas questões ligadas à ação da medicação, quando entrar com medicação, por que essa decisão da entrada com a medicação, quando atenuar ou até mesmo suspender, se possível, essa medicação, enfim. Isso vai ficar para o segundo semestre. Então, vamos para o próximo slide, por favor, Alexandre. A gente agora vai entrar nas questões trazidas por Lacan. Comecemos repensando a estrutura paranoica do eu, que Lacan vai destacar em Freud a partir desses 3 delírios, né? O delírio de ciúme, a erotomania e o delírio de interpretação. Lacan vai nos dizer, pode passar o próximo, pode colocar o próximo. Lacan vai nos dizer que o conhecimento humano se inicia pela dialética do ciúme. Também é importante a gente observar que há uma exclusão que diz respeito não apenas ao ser do sujeito pelo outro, né? Mas também uma que é referente à exclusão da relação do sujeito aos objetos terceiros possuídos pelo outro. E é interessante a gente poder pensar que quando Lacan, né, ele faz esse comentário, né, a propósito da dialética do ciúme, que ele vai dizer que tem aí, né, essa exclusão, né, ao ser do sujeito pelo outro, isso aponta para esse momento do conhecimento paranoico, que é anterior à identificação, quando o sujeito, isso é para todos, né? Quando o sujeito ele se defronta, né, com... E aí o Santo Agostinho traz aquela imagem, né,
da criança que olha um outro ser amamentado, o que está presente ali para esse sujeito, em espelho, é a exclusão do seu ser, né, pelo outro. E também a sua exclusão em relação a esses objetos terceiros que circulam entre ele e o outro, né? Por exemplo, um irmãozinho. Então, ele está excluído, completamente excluído da cena. O Philippe Julian, nesse livro muito bacana, que a Companhia de Freud publicou a partir das conferências, né, das conferências que ele nos fez aqui, se não me engano, em 98, ele vai dizer o seguinte: ele vai explicar essa dupla exclusão e vai dizer: o alter ego, onde encontro a unidade do meu eu, torna desejável para mim o objeto do seu desejo, desse outro. Logo, se ele me priva por seu ser, em compensação, ele me desperta para o desejo. Quer dizer, que ele me priva do seu ser, mas, ao mesmo tempo, ele me faz acordar para o que eu nunca tinha pensado e a desejar isso que eu não tenho, né? Então, desperta o sujeito para o desejo por ter aquilo de que ele me priva. O objeto que ele me disputa redobra-me o desejo de ganhá-lo e tenho mais gozo com a sua conquista do que se ele o abandonasse pacificamente. Tá? E não terminei ainda a citação do Julian, não. Pode continuar. Muda o slide, por favor, Alexandre. Estranha reversão de uma conclusão em outra. É ele que me exclui. Mas, afinal de contas, ele me exclui de quê? A exclusão de meu ser é significada pela exclusão do objeto terceiro entre nós dois. Objeto tornado desejável na medida em que o outro também o deseja. Assim, a rivalidade concorrencial está na origem de tal objeto mais do que de tal outro. Então, na escolha desse objeto e não daquele outro. A necessidade orgânica não basta para justificar esse valor. É necessário o conhecimento enquanto paranoico. E aqui eu queria fazer um parêntese, porque justamente o conhecimento paranoico ele implica em que o sujeito esteja já esperado como sujeito do lado da fantasia do outro. O conhecimento paranoico ele é anterior ao estádio do espelho, mas ele, na verdade, ele implica em que a relação imaginária esteja funcionando, né? Os lugares da relação imaginária estejam ali colocados, e, portanto, que o falo imaginário circule ali, né? Pode passar para o próximo slide. Então, sem conhecimento paranoico, não há a possibilidade de estádio do espelho e, consequentemente, não há a possibilidade de sustentação, de identificação simbólica do lado do outro, para o sujeito. Lacan, portanto, ele não acompanha a nosografia psiquiátrica. Ele distingue dois fenômenos na paranoia: os fenômenos de linguagem e os fenômenos de palavras. Nos escritos, no texto de uma questão preliminar para todo tratamento possível das psicoses, que é o texto que
eu ainda, de alguma maneira, estou pesquisando, junto com o Seminário 3, ele classifica os fenômenos de linguagem como referidos aos significantes no real. Quer dizer, naquilo que é percebido como significante, surgido fora da cadeia significante. É isso que é o significante no real, é quando ele está fora do sentido. Porque quando você fala de significante na cadeia, você está falando o significante chancelado, né? Pelo simbólico. Aqui a gente está falando do significante no real. Portanto, que vem do campo do outro, mas que o sujeito não percebe, senão como objeto, como coisa. Significante no real, nesse momento, quer dizer isso. Então, S1 encaminhado para S2, essa cadeia significante, ela é fundante para o lugar do sujeito, entendendo-se que S1 é também um outro nome que você pode dar a esse enxame de significantes que vai constituir o né? A unidade que efetivamente se estabelece a partir de S2. Sem S2, você não tem S1. Esse 1, ele implica, ele está presente em S2 recalcado, tá? O significante sozinho, isolado no real, ele está fora do sentido. E se ele está fora do sentido, é porque a cadeia significante, S1, em direção a S2, ela está quebrada. O que resulta disso? Resulta alucinação verbal e automatismo mental, que são os dois elementos que Lacan vai caracterizar no texto que está nos escritos para o tratamento possível das psicoses, né? Um significante fora do sentido está no real sem conexão com o significante que se pode chamar de enunciador, porque o significante enunciador, o G, né, ele só se apresenta quando existe lugar para o eu, o A. E é essa diferença entre eu e G que vai possibilitar, de fato, esse recalcamento do sujeito do lado do saber. E isso eu estou falando na inauguração da cadeia significante, ou seja, o sujeito inscrito no campo da fala e da linguagem. Tá? Pode passar para o próximo slide, por favor, Alexandre. Lacan também nos diz que pode ocorrer um fenômeno chamado heteronomia do discurso do outro. Isto é, algo imposto ao sujeito, muitas vezes a partir de uma palavra descarrilhada numa metonímia sem fim. Ou então, comentários que vêm de fora, né? Comentários dos atos do sujeito, são vozes que ele escuta. A essas duas coisas, Lacan chama de fenômenos de discurso contínuo. E aí eu fui procurar no dicionário qual era a definição que o nosso dicionário dá para essa palavra, heteronomia. E lá eu encontrei duas coisas bem interessantes. Uma definição que é sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem e ausência de autonomia. O que é bacana, porque a gente vai entender depois, né, eu vou poder falar um pouco melhor para vocês, que, na verdade, o psicótico ele é alguém que se coloca, né,
parasitado pela linguagem, mas mais do que parasitado, ele é alguém que está completamente submetido a essa linguagem sem nenhuma intervenção, sem nenhuma barra, né? Então, Lacan vai chamá-lo de mártir da linguagem, porque ele não tem possibilidade nenhuma, né? Como o sujeito tem, de, entre ele e o outro, ter a fantasia como recurso, como barra. Por isso que, na psicose, você tem essa entrada maciça, né, do que está no exterior. As palavras do outro, elas invadem concretamente esses sujeitos e elas se marcam, né, na carne viva desse sujeito, né? E a outra definição que eu encontrei é uma definição do Kant, que ele vai dizer: sujeição da vontade humana, impulsos passionais, inclinações afetivas ou quaisquer outras determinações que não pertençam ao âmbito da legislação estabelecida pela consciência moral de maneira livre e autônoma. Lembrem vocês que Lacan vai tirar de Kant, para escrever, inclusive, Kant com Sade, nos escritos, toda a conceituação do sujeito e do objeto. Ele se baseia na crítica da razão prática e na crítica da razão pura do Kant, para ele poder trabalhar Kant com Sade, que é um texto que, mais do que falar da perversão, vai falar da submissão do sujeito à lei do pai, portanto, a versão paterna, a perversão paterna, né? O sujeito como objeto da perversão paterna, que é exatamente aquilo que falta na psicose. Ele não tem esse texto do outro, ele tem as palavras como pedras, né? Que invadem esse inconsciente a céu aberto. Pode passar para o próximo, por favor, Alexandre. A heteronomia do discurso do outro é o parasitismo que esse outro exerce à superfície dos fenômenos no real. E, portanto, que vai marcando o corpo físico desse sujeito, não o corpo da fala e da linguagem, como é o que acontece no neurótico, que vai dando um contorno, né, para esse corpo e constituindo esse corpo como corpo significante. Esse parasitismo da linguagem não é perceptível nas neuroses, o que significa dizer que o neurótico está na linguagem, mas não é dela um mártir, como acontece com o psicótico. Foram essas particularidades encontradas na clínica das psicoses que levaram Lacan a falar de inconsciente real, que a gente vai poder também explorar um pouco mais depois. Entendam, o inconsciente real é feito de elementos da linguagem fora da cadeia e fora do sentido. Entretanto, há uma diferença entre o significante no real das psicoses e o que Lacan vai nomear de inconsciente real, porque o inconsciente real é o impossível, inabordável do real, aquele que, quando das Ding, né, na verdade, essa fora-oclusão da coisa, a fora-oclusão originária da coisa, porque impossível de entrar no campo da fala e da linguagem, deixa como resto metonímico uma nesga de real que se chama justamente o objeto A. O objeto A vai ser o resto metonímico da coisa, de das Ding, né? E esse inconsciente real é diferente do inconsciente que vem através das formações do inconsciente, que é o que está recalcado desse real,
né? Esse real que é possível de ser abordado com o quê? Com os significantes. Não todo abordado, mas é possível ser abordado. Então, entenda, o inconsciente real é feito de elementos da linguagem fora da cadeia e fora do sentido. Porque o que você tem na cadeia é o sentido, onde o sujeito se segura. Mesmo que aquilo que lhe é significado enquanto sujeito, enquanto neurótico, seja um X, né? A significação fálica lhe foi transmitida, né? Entretanto, há uma diferença entre o significante no real das psicoses, que é esse significante solto, isolado, e o que Lacan vai nomear de inconsciente real. Esse inconsciente real é um inconsciente que vem por la língua, não vem pelos significantes, vem pela letra, né? E a gente vai ver isso depois em Joyce, né? Na escrita joyciana. Lacan também fala de Rousseau, de Jacques Rousseau. A gente vai poder encontrar no livro, que também eu estou estudando bastante, que é o livro sobre as psicoses, da Colette Soler, que ela vai também abordar os heterônimos do Pessoa, do Fernando Pessoa, enfim. Então, qual seria essa diferença fundamental? Tira esse D aí, que esse D está demais. Qual seria essa diferença fundamental? Pode passar para o próximo. O significante no real da psicose faz com que certos fenômenos específicos apareçam, tal como, que a gente conhece bem, quem tem experiência com a psicose. A certeza, uma certeza de um sentido nebuloso, que nem ele, o paciente, consegue explicar bem, do que aparece no real e que o sujeito toma como algo que lhe concerne. Então, ele tem certeza que aquilo que está sendo dito, por exemplo, eu venho, né? Eu venho do açougueiro, né? É alguma coisa que concerne ao sujeito, uma imagem que ele vê, né? Dele próprio, aquela imagem é de um outro e aquilo o invade, né? A sua própria imagem. Ele não consegue reconhecer a sua própria imagem no espelho, por exemplo. Ou ele reconhece com estranheza, né? Então, para além dos fenômenos da linguagem, as palavras também são afetadas. Por exemplo, as palavras interrompidas, né, as frases interrompidas de Schreber. É muito comum quem tem experiência com um paciente psicótico, que ele começa a falar uma coisa e ele interrompe e começa a falar uma outra coisa que não tem nada a ver. Não há uma busca de sentido naquilo que está sendo dito. E nem ele se dá conta disso, né? Então, essas frases interrompidas, a incontinência verbal que alguns desses sujeitos apresentam, né? E que podem conter, né, uma certa fixação numa certa palavra, eles repetem a mesma palavra várias vezes, sem que aquilo faça o menor sentido. E é importante a gente entender que não necessariamente essas palavras são as palavras impostas, né? Mas se trata de um fluxo descontínuo de palavras completamente desconexas entre elas. E, às vezes, isso é muito sutil. O sujeito começa a falar, aí ele dá uma pausa, e aí ele muda para um outro assunto, enfim. O que esses dois fenômenos significam, né? Tanto essa questão das palavras descarrilhadas, né? Como essa certeza dessas coisas que vêm de fora, né? O Lacan vai nos dizer que elas equivalem a significantes fora da cadeia em função
de um desfalecimento, de uma desamarração do ponto de captonagem, ou seja, da significação, exatamente porque não há transmissão de significação, né? De significação fálica, não há ali amarração, né? Então, o significante nome do pai, que poderia dar um nó, um ponto de captonagem, na medida em que ele está lá, mas ele não está nessa função, ele também está lá, mas não está nessa função. Há um descarrilhamento, né? Então, o sujeito pode se apropriar dos saberes que o cercam, daquilo, dos discursos que o cercam, mas ele não se representa ali, né? Nem está representado em nenhum desses discursos, de fato. Então, na falta desse ponto de captonagem, não há possibilidade de encadeamento significante. E o exemplo das frases interrompidas o evidenciam claramente. Por isso, ao faltar o termo que permitiria colocar um ponto e dizer o que significa uma frase, isso aponta para uma forclusão estrutural. É a forclusão do nome do pai. Os outros significantes estão lá, mas o significante do nome do pai não representa o sujeito para os outros significantes, para o campo do saber, no campo do outro, né? O mesmo se dá no discurso descarrilhado, onde o sujeito não encontra seu ponto de detenção. Por isso, Lacan diz: ser um psicótico, mártir da linguagem, quer dizer, padecer do parasita linguageiro. Eu tinha preparado um filme, um recorte de um filme muito bacana e algumas imagens, mas eu não conseguia, ainda pedi para a minha professora de computação me ajudar a montar isso aqui, mas não deu tempo. Então, eu vou ficar por aqui. Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho, Alexandre? Para as perguntas. Então, são 8h10, a senhora tem 20 minutos. Vou ter bastante tempo. Pode tirar os slides, Alexandre. Obrigada. Tereza Meloni queria falar. Pode falar, Tereza. O tempo que o tempo tem. Me lembrei disso. Bom, eu sempre começo a ouvir o seu seminário, eu fico pensando, gente, como é difícil essas coisas que a Tereza traz, como é difícil. Acho que não vou conseguir perguntar nada. Mas, na verdade, não é uma pergunta. Te escutando, eu revisitei o que eu pensava, né, da constituição do sujeito, porque a gente sempre pensa alguma coisa a mais aí. Eu sou do tempo da psicanálise com linha kleiniana. Naquele tempo, a gente tomava a constituição do sujeito e a formação de uma psicose a partir de uma mãe psicogênica. Então, a mãe que não transmitia, mãe, pai, enfim, quem estivesse naquele lugar, que não transmitia, que não fazia, que não acontecia. Ultimamente, ouvindo esse pessoal lacaniano, Lasnik, sua turma, por exemplo, já vem tomar que não se trata de uma mão única, se trata de um ir e vir, ou seja, há algo na criança, no bebê, e ela até mostra que é aquele levantar do peitinho do bebê se oferecendo, enfim, há algo, né, da criança que vai também fazer gancho, né? Fala gancho, quando você fala no ponto de captonagem, só para facilitar o pessoal, está se falando do grafo do desejo, que é aquele ponto do sofá que tem a ver com o a posteriori, porque vem cá na frente e volta lá. Isso, o a posteriori.
Mas, enfim, e aí eu fiquei pensando nisso tudo que você falou, que essa entrada, na Constituição, entra esse enxame de significante. Esse enxame de significante não tem valor de significante. Isso é o que eu estou pensando e quero que você veja se eu estou delirando. Ele entra como se fosse uma massa amorfa. É o movimento do sujeito. As palavras são coisas, Tereza, nesse momento. Isso. Bom. É o São movimento, objetos. o movimento do sujeito de abocanhar essa massa, que eu estou, né, dizendo assim, é que vai, de alguma maneira, fazer a cadeia. Sim. A cadeia não é passada. O que entra primeiro é aquele bolo de significantes. Não, a cadeia não é passada, a cadeia é constituída. Ela se constituída constitui, mas na medida que há um movimento do sujeito que se imiscui nesse bolo de significantes e, portanto, faz uma rede. Então, mas para ele se imiscuir, ele tem que ser... Porque, veja bem, o circuito pulsional parte do campo do outro. Para que ele tenha lugar nessa massa de significantes, objetos, na verdade, ele é objeto também. Ele está indiferenciado em relação a esses objetos que vêm a partir do outro. Né? Um outro real. Eu estou falando de um outro real, é o que o cerca. E isso vem através de olhar e voz, que a nossa colega trabalha no espaço dela de investigação sobre esses dois objetos pulsionais fundamentais, que são o olhar e voz. Então, quando a Lasnik está falando da constituição do sujeito, no que ela trabalha a propósito do autismo. Ela também trabalha com sua paciente. É verdade, mas, na verdade, o circuito pulsional ele parte do campo do outro, ele não parte do lado do sujeito. Dúvida alguma. Ele parte do campo do outro. E isso que parte do campo do outro lambe o corpo orgânico e arranca, ou não, esse corpo orgânico, né, dessa natureza. Né? Aí a perda do ser. É o que eu falei, há uma perda do ser. É esse ou não que eu quero falar. Pois mas esse ou não é todo o problema. Porque não se trata de culpabilizar nem mãe, nem pai, nem ninguém, com certeza. Há um certo acidente aí que é muito bem configurado no Grafo do Desejo, quando Lacan fala que mostra, na verdade, porque ele mostra em figuras, daqueles entrecruzamentos desse movimento pulsional que vem do campo do outro e o sujeito se miscuindo. Quer dizer, é um acidente de tráfego, digamos assim, que vai permitir que essa cadeia se forme. E aí sim existirá sujeito, porque para existir sujeito tem que existir cadeia de significantes. Exatamente. Num bolo, num enxame de significantes, não há espaço. O psicótico é aquele que tem colabado esse espaço entre um significante e outro. Isso. Daí a questão da holófrase. Isso. Né? Mas não obrigatoriamente você tem, né, digamos assim, na presentificação, né, de uma psicose, você não tem obrigatoriamente holófrase, tá? Existem outras. Por isso, o Lacan vai falar de fenômenos de linguagem e fenômenos de palavra. Isso, né? Isso. As palavras, coisas, como você lembrou. Isso. Felipe levantou o dedinho não, a mãozinha. Eita, fé, vai lá. Diga lá, Felipe. Boa noite. Boa noite. Isso que você falou agora na resposta já com a Tereza, de lamber o corpo orgânico. E é interessante que como isso volta, talvez, a gente comece a escutar a partir também do corpo como já a posteriori, como essa articulação, né? Eu lembrei assim de dois recortes importantes. Um de um rapaz que, a partir do momento que é cobrado por alguma coisa, começa a dizer de maneira muito concreta que tem cobras pelo seu corpo. Isso numa experiência de um rapaz psicótico lá na Rocinha.
E outro mais recente, de uma outra maneira, que reconhece que o pai não tem função nele, reconhece, verbaliza isso, que inclusive faz movimentos para tentar ver esse pai de uma outra forma ou incluí-lo na vida dele, que hoje ele consegue, de alguma maneira, já entendeu que esse pai, aí ele fala que esse pai não é pai porque ele não é ele nem para ele mesmo, nessa dimensão, é isso que ele, de alguma forma, consegue dizer sobre esse pai, que ele não consegue incluir. E até consegue lidar de alguma forma com isso, verbalizar, trabalhar, elaborar, mas a partir do momento que ele começa a ficar calvo, como o pai de fato é calvo, isso de fato o desorganiza também. Então vem de uma outra forma assim também. Enfim, não sei, foi que eu associei Ele essa fica relação. paranoico quando ele percebe esse ponto identitário, né? Que seria. E vem pelo corpo também, né? Como articulação assim também. E de uma materialidade das palavras e de um outro que, por mais que haja palavras, enfim, o corpo acaba vindo como algum real que se apresenta, identitário, enfim. Não sei, é um pouco isso, sim, também queria compartilhar e dizer do que o texto me tocou. Bacana, obrigada, Tereza e Felipe. Tem mais alguma pergunta aí? Não estou vendo. Dá tempo ainda, Tereza? Claro que dá, Mar. Eu estava querendo saber um pouco. Eu tentei falar menos para poder dar lugar para as pessoas. Eu já falei muito. Bem legal essa distinção que você trouxe, né? Do delírio persistente, né? Os pensamentos e delírios. Quando você fez as distinções, né? Deixa eu colocar a câmera aqui para... Isso, quando você vai fazendo as distinções, né, dos quadros delirantes possíveis. Aí eu queria perguntar em relação à escuta, né, na psicanálise, se pode supor aí alguma organização, né? Eu sei que prognóstico não seria a palavra, mas é a que me ocorre, né? No tratamento, na direção do tratamento. Se poderia pensar algo a partir dessas manifestações delirantes, em termos de algum progresso na articulação mesmo, na organização desse sujeito? É bacana a questão que você está trazendo, Márcia, porque esse é o fio da navalha, e o Felipe me corrige, que eu sei que ele medica também, além de ser psicanalista, ele é psiquiatra, essa dificuldade em você dosar a medicação para que o sujeito possa começar a falar, porque às vezes é condição para que o sujeito fale, que ele esteja medicado, senão ele está tão desorganizado que ele não consegue falar. E, ao mesmo tempo, né, a gente poder entender que, quando existe a forma delirante, ela não é ruim, é o contrário. A forma delirante é uma tentativa de organização do pensamento. Porque o paranoico ele hipertrofia o pensamento, né? Mas de uma maneira diferente, por exemplo, do obsessivo. Não vamos confundir, né? O obsessivo, as ideias fixas do obsessivo, elas estão numa evitação da castração. Esses pensamentos, né, descarrilhados na psicose, eles estão descarrilhados porque justamente não há lei ali, ou uma lei que a gente não consegue entender como tal, não é a lei do significante, é isso que eu queria dizer. Então, não tem esse ponto de basta, ele vai de um pensamento para o outro sem fazer sentido, sem conexão. Eu estou falando, claro, existem paranoicos e paranoicos, né? Nem todo paranoico é tão, digamos assim, sintomaticamente florido como eu estou falando aqui. Ele pode estar, aparecer, né, numa fala até bastante organizada. É preciso que alguma coisa venha questionar
Isso que falta, né, nessa organização, nesse arremedo de organização que ele tem, porque ele pode se utilizar, sim, dos discursos que lhe são, que estão no seu entorno, né? Mas ele não está ali. Uma coisa é ele se valer desses discursos e estar representado, né? Outra coisa, ele não está representado de um significante para outro e, portanto, ele não estar ali, né? Então, tendo o delírio como uma tentativa de organização. Existem outras formas de tentar organizar o pensamento, talvez o Felipe possa me ajudar aqui, né? Quando você está falando de psicótico. Não necessariamente tem que ser o delírio. Existem outras formas. A arte é uma tentativa de organização, né? O recurso à arte, o recurso à música, né? Existem outros recursos. Mas eu acho que o uso da palavra é fundamental, porque a palavra, né, ela é exatamente a vestimenta que esses sujeitos não têm como uma vestimenta própria. Eles tomam do que eles têm no entorno, mas essas vestimentas nunca lhes cabem de fato, ou seja, nunca fixam um sintoma ali propriamente. Não sei se eu te respondi. Sim, muito obrigado. Muito legal. Obrigada. Felipe, Sandra, Tereza, a a Sandra Bini, Edith que quer também falar. tem muita experiência com psicose, quer trazer algum comentário, alguma coisa? A percepção... Vocês entenderam o que eu trouxe hoje ou ficou muito difícil? Eu sei que psicose é um negócio difícil, mas so sorry. A percepção que me dá com o uso de antipsicótico hoje e a forma como hoje é possível mesmo uma inserção no discurso, né? Isso na Convergência falou, né? Que está na fala, mas está fora do discurso. E na abertura lá também, como fala de quebrar os muros, enfim, de poder quebrar os muros do discurso também nesse sentido. Então, isso eu acho que é algo que ajuda muito hoje também, essa escuta e algo que possibilita um diálogo mesmo, que uma vez você já me perguntou se era diálogo mesmo. A medicação, eu penso que a percepção que eu tenho é que a angústia é tão grande que a medicação, o antipsicótico, na verdade, há um tempo atrás, era chamado de tranquilizante. Ele perdeu esse nome, né? Hoje fica muito mais o enigma antipsicótico. Enigma ia falar estigma, mas é o enigma mesmo. Enfim, mas é esse estigma antipsicótico, mas eram tranquilizantes. Então, assim, é muito importante, às vezes, é impressionante também assim, o efeito que faz. Pessoas que, às vezes, estão há 20 dias sem se falar, e sem falar, né? Sem falar nada, enfim. Enfim, e a partir do uso de uma medicação, depois de um tempo, junto com isso também instigando esse sujeito, essa pessoa a falar também, né? Nem que seja a escutar, pelo menos no primeiro momento que a gente fala. Mas, enfim, como a pessoa começa a falar e volta normalmente por uma ideia delirante. Volta por isso, e volta por isso. E a partir disso, que é o que eu sempre penso, que a partir disso é muito possível um deslizamento mesmo. Entende? É a partir daí mesmo, assim, o quanto que isso possibilita, talvez, por uma via tranquilizadora do ponto de vista neuroquímico, diferente das vias tranquilizadoras de uma depressão, de uma ansiedade, de outros sofrimentos, falando do ponto de vista da psiquiatria, mas que tem esse efeito tranquilizador a ponto de alguma fala ser produzida. A sensação que dá. Tem os que não produzem delírio, mas desorganizam muito com o corpo, né? E com a relação com as excrementas, com a higiene, com a alimentação. Enfim, a esse nível também. O assim, próprio muito estabelecimento precário. mínimo de um laço social, né?
Porque isso rompe, né? A pessoa que se relaciona de maneira distinta com seus excrementos, isso rompe vários laços sociais, entendeu? Rompe mesmo, fica insustentável para vários outros também. Né? Assim, é difícil mesmo, é uma tensão assim, muito radical, por exemplo. Né? Enfim, não sei. Então, assim, às vezes a medicação faz com que a pessoa volte a ter alguma noção disso, entende? Assim, de algum cuidado, de alguma... A gente fala autonomia, né? Isso é difícil, enfim, essa coisa não sei, é uma palavra meio, sei lá, difícil, mas é uma autonomia mesmo, é o que está vindo na cabeça agora. Mas o Lacan Enfim. usa essa palavra. Ele usa. Agora, é interessante o que você está falando, e assim, a questão que me fica, né? Porque é isso, para mim é um fio de navalha, entende? É preciso, muito frequentemente, você fazer o uso de medicação com esses sujeitos, mas eu acho que essa medicação, mesmo que ela tenha que ser para sempre, né? Que ela não possa ser retirada, eu acho que vale a pena no tratamento, né? No acompanhamento desse sujeito, que se possa oferecer outras coisas além da medicação, outras possibilidades. Até para que essa medicação possa ser relativizada, nem que seja um pouco. Porque também, quando o sujeito fica excessivamente medicado, ele é aquela cara, né, de paciente psiquiátrico que é muito dolorosa, inclusive, de se ver. Eu estou falando isso porque... mesmo, né? Muito difícil. Exatamente. Chegou uma vez um paciente para mim assim, né? Ele estava muito, muito medicado, muito. E era um jovem, 20 e poucos anos. É muito triste você ver esse sujeito nessa situação. Não falava absolutamente nada, quer dizer, a medicação ali... Foi preciso eu conversar com um outro colega para que a gente pudesse estabelecer, né, uma outra medicação, até para que esse sujeito começasse a falar, porque ele não estava nem podendo falar, estava completamente embotado. E é muito curioso ver como, quando você vai emprestando também, né, significante, uma gama de possibilidades para esses sujeitos, eles vão aqui e ali, eu não diria nem que por identificação, mas eles vão criando alguns pontos identitários que permitem a eles, né, fazer algumas escolhas que despertam um interesse, por exemplo, por um esporte ou por uma leitura específica, né, dentro do campo da literatura, ou alguma coisa ligada às artes, ou à música, ou não importa, ou os esportes, como isso pode funcionar como coadjuvante. Porque qual é? O Lacan ele sempre diz, o analista não pode recuar diante da psicose. Por quê? Porque a psicose nos interroga, né? No já sabido. A psicose ela faz enigma para nós. O que funciona, o que não funciona, né? Que caminhos. É como se a gente pudesse pensar, na verdade, né, que esses sujeitos, de alguma maneira, e eu falei isso no texto de abertura da Convergência, eles têm uma liberdade que é sonho para o neurótico, mas é uma liberdade que eles não percebem como liberdade. Aí é que está o problema. A liberdade de poder dizer o que pensa sem censura, mas só que para eles isso não tem nada a ver com liberdade, né? Enfim. Eu queria saber um pouco mais, talvez, do Felipe, ou de você mesmo, sobre essa questão da medicação, que eu penso, assim, que eu vejo na clínica, às vezes, eu não tenho uma clínica de psicose, mas já atendi vários. Eu acho que há um efeito químico que a gente chama da impregnação, sinais de impregnação no corpo, na face embotada, como você falou, até o odor dos remédios, né, a química, e também um efeito de uma dependência psíquica. O cara se entrega, né? Eu sou doente. O remédio significa, né, um título ali onde era enigma. Eu queria ouvir um pouco
que vocês pensam disso? Pode falar, Sandra. Só um Oi, instantinho, Tereza. Tereza. E ela tinha Adorei. deixado o nome, isso que eu estava tentando É, falar. sou eu. Não, eu estava, enquanto falavas, eu fiquei pensando assim que tu não falaste, eu vi que outra pessoa também falou. Eu costumo entender um pouco melhor a psicose pela linha das identificações ao narcisismo, por exemplo, que na psicose não acontece justamente porque não há aquela questão da inversão imagética, da catoptria, né? E que causa a morte, o assassinato das Jing, da coisa, e que possibilita a criação dos significantes, S1, S2, enfim. Então, tu colocaste também que o objeto A seria o resto metonímico de das Jing. Na psicose, o das Jing não é assassinado pelo narcisismo, não ocorre o narcisismo, que é a identificação amorosa, e é a inversão imagética que causa essa falta que possibilita... O primeiro narcisismo, que é narcisismo do outro, dos pais, como diz Freud. Exato. E a cura, digamos assim, Lacan em Aimé, né, cria um novo significante para o nome dela, de amada, né? Então, a cura é pelo amor, e mesmo que tenha medicação, há que se provocar na análise algo que ele se sinta amado, que é o que justamente que nunca aconteceu. Esse exemplo do Felipe foi muito ilustrativo, né? A questão que ele não reconhecia nada desse pai e se desorganiza quando se assemelha fisicamente com a coisa, né? Que é o corpo literalmente real desse pai, né? Então, eu achei que eu entendo bem assim, essa questão pela via da identificação. Aliás, o Antônio Sérgio sempre foi brilhante nisso e eu tenho essa origem. Então, a né? gente ainda vai chegar nesse ponto, Sandra, porque depois a gente precisa trabalhar a questão do sujeito de desejo e sujeito de gozo, que são duas distinções que Lacan faz. Né? Eu tinha pensado em fazer um apanhado mais geral hoje e também na próxima aula, que é a última do semestre, um apanhado sobre as esquizofrenias, mas talvez eu tenha que deixar a questão das esquizofrenias para o segundo semestre e avançar um pouco mais nessas questões. Mas é verdade, o narcisismo, né? Quando a gente fala de narcisismo, a gente só pode pensar o narcisismo a partir do estádio do espelho. O estádio do espelho é a marca, digamos assim, patognomônica, que é uma palavra horrorosa, mas, enfim, eu vou usar, de que há ali narcisismo. Né? E que, portanto, o sujeito ele encontra lugar na fantasia do outro. O primeiro narcisismo, né, o narcisismo primário, é o narcisismo dos pais, é o narcisismo do outro. Né? É a fantasia com a qual os pais vestem o seu rebento. Exato. Depois, o olhar desses pais. Exatamente. E depois, né, o narcisismo secundário, que é aquele experimentado no Édipo, ele já sofre os efeitos do recalcamento, né? Deste primeiro, que você não tem como falar. Então, o problema da psicose é anterior, e esse é o ponto, anterior ao estádio do espelho. Não entra nisso. Não constrói, não há ali conhecimento paranoico. O conhecimento paranoico ele é necessário como suporte para que haja estádio do espelho, portanto, identificação primária. Isso eu achei interessante que tu colocaste, eu não tinha isso muito presente, que tinha que ter esse ciúme assim, né, originário. Exatamente, porque essa é uma experiência que funda, né, eu e o outro. Exato. Entendeu? E os objetos que circulam aí nesse vazio. É essa separação que não há. Exato. Né? Muito bom. Parabéns. Obrigada, Sandra. Quem mais? Doutora Tereza, são 8h37.
Tem duas perguntas aqui no chat. A senhora quer que eu leia? Quero. A Regina colocou: o psicótico tem um objeto específico de delírio ou delira sobre quaisquer fatos para justificar suas verdades. O pseudolálico seria um tipo de psicótico? Não saberia afirmar isso. Felipe, o que você acha? Mas eu não acho, por exemplo, a primeira parte da pergunta, eu não acho que ele tenha que ter só um objeto. Esse objeto ele pode ser deslocado para outros objetos, né? Não precisa ser um só, objeto do delírio. Às vezes, né? Quando isso acontece, eu diria até que isso é melhor, porque ele pode explorar mais dentro do seu delírio, né? Aquilo que ele toma paranoicamente. Quando isso se desloca, se multiplica por muitos outros objetos, o sujeito ele acompanha essa fragmentação. Então, fica mais difícil, eu diria, organizar esse pensamento. Felipe, o que você acha? Eu concordo. Mas há possibilidades, há delírios que são verdadeiras tramas, enfim. As conexões são infinitas também. É um outro universo mesmo. Então, e quando desorganiza dessa maneira também, nessa dimensão. Eu acho que quando tem um objeto, ao mesmo tempo, quando tem um objeto talvez mais elencado, assim, de alguma maneira ganha alguma prioridade, sei lá, alguma importância maior, isso também eu associo muitas vezes a uma questão também que diminui muito o afeto, onde a gente vê também um certo embotamento afetivo, porque nada mais... Desafetação, exato. Mas por aí, mas ambos são possíveis. Eu não vejo pseudolálico, não é isso? Pseudolálico, foi o que ela disse. Não sei, não vejo como psicótico. Não sei mesmo, não sei. Pode ser que existam pseudolálicos que tenham uma psicose, mas você não pode fazer essa afirmação, eu acho. Né? E a outra pergunta da Clara, como fica a questão do narcisismo no psicótico? Eu respondi já, quando eu respondi a Sandra. Sim, foi falado. Eu vi a pergunta. E eu também, na verdade, assim, eu fiz um comentário pelo seguinte, a experiência que eu tenho com o meu irmão que tem síndrome de Down, né? É uma deficiência intelectual, ficaria aí a dúvida se seria psicótico, no sentido de que ele vive Nem todo mundo à parte. síndrome de Down é psicótico, é importante a gente lembrar. Não entra na estrutura da psicose? Não, eu não colocaria. Eu fiquei na dúvida porque ele é muito lúdico, né? Ele vive num mundo à parte, mas ele tem um resquício de narcisismo, por exemplo. Então, quando vocês falaram do narcisismo, aí eu confirmei, bom, acho que eu posso descartar a ideia da psicose. Ele tem sintomas, por exemplo, de neuroses obsessivas, né? Mas o que eu ia falar é que parece que as palavras atuam como objetos, como pedras, no contato de comunicação com ele, porque, às vezes, o tom de voz é muito determinante na reação e na aceitação dele, né? Determinada demanda, digamos assim. Então, por exemplo, se você fala num tom descuidadamente imperativo, ele já entende como ele já reage com uma recusa. Quando você fala docilmente, ele já tem a vontade dele mais, digamos assim, mais colaborativa, né? Clara, eu vou te indicar, eu não sei o nome do filme, mas tem um filme que foi feito onde todos os atores são sindrômicos de Down. É um filme muito interessante. Os colegas. Eu não lembro agora, que mostra claramente que não obrigatoriamente alguém portador de Down é
psicótico. De Uhum. modo algum. De modo É porque algum. ele responde à realidade, né? De uma certa forma. Então, é claro que se não há um investimento, né, um reconhecimento ali, né, de sujeito e tudo mais, do lado do outro, eu também não gosto de fazer esse tipo de afirmação, que fica uma coisa meio sobredeterminada, mas, enfim, É porque às vezes a família psicotiza o sujeito. É isso. Ah, sim, também. E É o isso que eu grau, eu queria acho que o dizer. grau do déficit cognitivo, né, também. Da não aceitação, né, Sim. desses sujeitos. De não Isso, procurar a recusa de acolhimento. Mas a gente vai entrar aí num campo muito delicado. Eu não gosto de ficar fazendo afirmações, entende, muito definitivas. Sim, obrigada. É isso, gente. Estão dizendo aqui para eu, no próximo encontro, voltar no que, Alexandre? Se puder, Rejane. Obrigada, Tereza, excelente. Se puder, no próximo encontro, volte um pouquinho na questão do narcisismo. Mas nós vamos voltar, com certeza. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, não sei se... Já ia dar tchau aqui. A Débora. Parece-me que os delírios podem persistir, de certa forma, também entre os neuróticos. Onde entraria o transtorno de pânico, por exemplo? Só uma coisa. O psicótico delira. O que a gente chama de delírio, né? Em termos de neurose, não é exatamente delírio, né? São as fantasias do sujeito, né? A coisa do pânico, como você está colocando aqui, né? Enfim. A gente pode depois avançar um pouco mais nesse assunto, mas olha, gente, eu vou parar por aqui, eu estou cansada. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente, da próxima vez, segue falando sobre paranoia, sobre as psicoses na psicanálise lacaniana, tá bom? Beijo, tchau. Obrigada, Alexandre. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Nada, obrigado, boa noite. Senhora. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.